Meu irmão, minha irmã, que o Senhor te dê a paz. Quando você viu a capa do nosso vídeo, da nossa reflexão de hoje, o que você pensou? Porque é o seguinte, quando se coloca um título, uma capa, às vezes se coloca um título assim chamativo, provocativo, e alguns até chamam de clickbait, né? Quer dizer, mais para pescar mesmo a atenção das pessoas, porque é tanto vídeo, um material assim que é publicado, postado nas redes, assim que é imenso, né? Então as pessoas tentam chamar a atenção. Mas vejam, aqui no canal tento sempre procurar dar um título que tenha a ver diretamente com o que a gente vai falar, mas não vamos ficar só naquilo. Então vejam, quando a gente colocou o título de direita, de esquerda e tal, mas na verdade eu quero falar sobre os padres, a vida e o ministério dos presbíteros. Pera lá, então eu vou sair daqui porque não me interessa? Não. Eu gostaria que a gente fosse um pouco além daquilo que é a lacração, aquilo que a gente poder falar sem mais nem menos. E esse, por falar nisso, né? Eu sempre aqui no canal coloco na descrição acesso a material para a pessoa se embasar, para a pessoa se fundamentar. Por quê? É o achismo, né, gente? Hoje em dia basta ter por exemplo, aqui um celular, estou gravando, quer dizer, cada um coloca o que quiser e tudo. Aqui eu procuro trazer realmente uma reflexão que seja honesta, uma reflexão que ajude a crescer. Tem tanta coisa, meu Deus, né? Então, o que eu estou semeando é um papel de evangelizador, na verdade é isso, né? Estou querendo cumprir o mandato de Jesus, quer dizer, vá, anuncie o evangelho. Estou tentando. E acredito que você também, meu irmão, minha irmã, ou se você não é nem cristão e tudo mais, mas está aqui no vídeo, gostaria que você compreendesse que o papel assim de a gente humanizar as relações, a gente se fazer mais gente, está em todo lugar, também aqui nas redes sociais, aqui na plataforma, é isso? Então vejam, quando a gente fala em padre, eu gostaria de falar então sobre a vocação propriamente, sobre a formação e tudo, o investimento, e depois entrar naquilo que é o específico nosso. Então vamos lá. A vocação cristã, de um modo geral, é uma vocação, é um chamado à vida e a um segmento, no nosso caso de cristãos, segmento de Jesus. Nós somos discípulos e discípulas missionários. Todo padre é chamado à vida e chamado à fé cristã pelo batismo. É um cristão com outros cristãos. Mas sentiu no coração um chamado para seguir a Jesus mais de perto. E esse chamado tem a ver com a fé. Somente na fé é que se pode ir discernindo se esse chamado é uma voz de Jesus mesmo ou uma voz apenas de um gosto pessoal, de um desejo pessoal. Agora, qual o critério? Não é da pessoa propriamente. E aí que entra o papel da igreja. É a igreja que se compromete em formar os seus presbíteros, esse é o nome dos padres, né? Os presbíteros, diáconos, e depois também dentre os padres são tirados os episcopos, né? Os bispos. Vejam, aí a igreja tem toda uma proposta de formação, formação intelectual, formação espiritual, formação humana, e tem documentos. Vou deixar o acesso a documentos. Por exemplo, nós temos a chamada Optatum Tutius, que fala sobre a formação desde o seminário. O que a igreja pensa sobre a formação dos seus padres, sobretudo. Agora, existe também um outro documento, são documentos do Concílio Vaticano II, documentos antigos, portanto, que fala sobre a ordem dos presbíteros, a Presbyterorum Ordinis. E aí, gente, se a gente fosse pensar bem, quer dizer, no seu encargo, na sua missão de formar esses quadros de ministros ordenados, a igreja também tem até um código de direito canônico. Lá na legislação eclesiástica, que aliás é base, assim como o direito romano, o direito eclesiástico é o código de direito canônico, é base para o direito no Ocidente, né? Então, nós temos aqui que essa formação que é dada é aquela que orienta, que determina, que apresenta diretrizes, que dá as normas para que a pessoa exerça vamos dizer assim, o seu ministério ordenado. E aí, no exercício do ministério, é aí que a gente vai encontrar com esses irmãos e irmãs, com essas pessoas, com essas figuras, né, que são os padres.
religiosos ou não religiosos, quer dizer, de uma congregação religiosa, de uma ordem religiosa, ou diretamente ligado às dioceses. Então, veja, sim, há uma distinção. Embora a orientação da igreja seja norma assim, mais ou menos universal, os religiosos têm formação específica. Uma determinada diocese pode ter algumas coisas também que são próprias. Isso há uma certa autonomia para isso. Agora, um ponto um pano de fundo para isso é o seguinte: isso tem a ver com investimento. A igreja investe os melhores recursos humanos, quer dizer, outros padres, outros profissionais, né, das diversas áreas, para formar nos seminários ou nas universidades, faculdades de teologia, para formar essas pessoas. Aí o que acontece é que esse investimento requer também dinheiro. Aí os fiéis, leigos e leigas, é que ajudam, sobretudo eles, ajudam, né, nessa formação. Portanto, quer dizer, por isso é que é dito que o padre é alguém tirado do meio do povo para estar a serviço do povo. Ele é cristão com os outros cristãos, a serviço da formação da vida cristã, da celebração da vida cristã. E, de certa forma, da correção da vida cristã. Então tem a ver com um sacramento, uma ordenação, a ordem é um sacramento, não tem a ver apenas com alguém. Qual que é a sua profissão? Não é uma profissão, né? É um estado de vida, é um estilo de vida. Na verdade, mexe em todo o ser da pessoa, assim como o batismo, assim como a crisma, né? Então, é isso. Bom, agora, o que se espera do padre, do presbítero? E os documentos da igreja deixam claro isso, que eles sejam colaboradores da ordem episcopal. Isso significa que nenhum padre pode ser, né, franco atirador, por conta própria começar a pregar. Não, ele é um colaborador da ordem episcopal. Os bispos são sucessores dos apóstolos, são os principais responsáveis pela fidelidade ao depósito da fé, ao tesouro da fé cristã que nós recebemos de Jesus. E os discípulos, quando receberam os apóstolos, foram passando para as comunidades foram tendo seus bispos, né, seus episcopos, seus chefes maiores, seus anciãos, e aí essas pessoas foram responsáveis por manter essa fidelidade. E essa fidelidade acontece de maneira colaborativa. Também nós, na vida leiga e tudo, fazemos o mesmo. Nós somos colaboradores, nós trabalhamos juntos. Assim como, só para repetir, né? Então, quer dizer que o bispo, que é um padre que foi ordenado bispo, ele também é um colaborador, sim, ele é um discípulo ordenado na ordem episcopal, justamente para trabalhar pela unidade cristã, pela unidade da igreja. Sim, o Papa é um bispo, o bispo de Roma, que é um sinal de unidade, né? Não existe propriamente, ninguém é ordenado Papa, não. É um bispo que é escolhido, é eleito, né, e consagrado para essa missão. Aí, o que é, quando se fala em colaboração, há duas palavrinhas que são praticamente, a gente poderia falar aqui como se fossem palavras urtigas ou palavras divinas, dependendo da cabeça da pessoa, que são as palavras obediência e disciplina. Dependendo da maneira como são utilizadas essas palavras, aí pode levar para um extremo ou outro. Por exemplo, a obediência é algo que Jesus teve com relação ao projeto do Pai. Eis que venho, ó Pai, para fazer a tua vontade. Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz, diz a palavra de Deus. Agora, essa disciplina, venho para fazer a vossa vontade, quer dizer, isso que Jesus fez, exigiu muita disciplina de sua parte. É por isso que, quando a gente brinca, fala palavra urtiga, algumas pessoas não gostam nem de ouvir. Ou então algumas pessoas acham que só isso existe. Não, existe também o diálogo, existe a busca da harmonia, a busca da unidade na diversidade. Então veja, dependendo um pouco dos temperamentos, né, das idiosincrasias, as pessoas vão pender para um aspecto ou outro. Mas de fato, nós devemos ser obedientes e disciplinados, quer dizer, nós devemos procurar seguir o Evangelho, ser fiéis ao Evangelho. E aí a gente poderia dizer que, na verdade, a vida do padre, quer dizer, o seu ser e a sua missão, o seu fazer, o seu agir, tem que estar unidos, com cara e coroa. Então, toda a vida da pessoa, a vida e o ministério do presbítero e tudo, deve se tornar algo assim de
profunda coerência. E aí a gente poderia dizer, aí entraria. No exercício do ministério, onde é que ele vai exercer, como é que ele vai exercer? Bom, é o exercício pastoral. Olha, gente, a diversidade mais diversa, a pluralidade mais plural. Quer dizer, há padres em tudo quanto é meio, trabalhando das mais diversas formas, de acordo com os seus estilos, às vezes até gostos, e quase que talento também, né? Direcionado para um trabalho ou outro. Mas o que a gente deveria perceber é que hoje, cada vez mais, a gente percebe a atuação de padres, não só, claro, mas só para chamar a atenção, nas redes sociais. E aí que eu queria chamar a atenção. A igreja tem toda uma orientação, diversos aspectos da vida, ela tem orientação e na dimensão política, social, econômica, existe a doutrina social da igreja. O padre não pode inventar coisas, ele deve ser fiel à orientação da igreja, ele é um colaborador. Havia uma piada que se dizia antigamente, eu já estou caminhando para o final do vídeo, e obrigado por ter chegado até aqui, que brincava assim, Roma locuta, causa finita, quer dizer, Roma falou, parou, né? Causa finita, acabou. Já naquela época, anos atrás, as pessoas brincavam assim, Roma locuta, nós não escuta. Terrível essa brincadeira, mas hoje parece um pouco isso. Então, há uma orientação clara para que os padres passem para os fiéis, defendam, né, a perspectiva cristã, sejam porta-vozes da igreja. Não, aí o padre fala uma coisa totalmente diferente. E aí, pior ainda, por conta das redes sociais, ele passa por cima das dioceses, da conferência episcopal, às vezes por cima, né, das orientações do próprio Papa. Então, vou chegando ao final dessa fala dizendo o seguinte, a missão é muito grande dos nossos irmãos padres. Rezemos por eles. Rezemos muito por eles. Nós não rezamos para ter cada vez mais e melhores padres? Temos o direito e o dever de rezar para que tenhamos esses nossos irmãos e irmãs exercendo o ministério. Mas a igreja toda e o próprio Evangelho pede que nós sejamos todos, cristãos e cristãs, melhores, que mais pessoas adiram à fé e optem pela fé, muitas vezes pelo nosso testemunho, jamais se afastem pelo nosso contra-testemunho, que a gente faça assim, que a gente haja assim. Rezemos uns pelos outros. E se tivermos que conversar uns com os outros, melhor. Cheguemos até as pessoas para falar. E caso contrário, evitemos, porque às vezes com muita facilidade a gente pode fazer referência à opinião, à ideologia de determinado padre aqui ou ali. Talvez não seja o melhor, possivelmente não é. A oração sempre em primeiro lugar. E a comunhão sempre, embora às vezes na diversidade. Deixo um abraço fraterno, sim, hoje eu me estendi um pouco mais, mas por muito amor, por muito carinho que eu tenho, e muita admiração, respeito pelos irmãos padres. Fraterno abraço, carinhoso abraço, paz e bem.